Malembe Malembe, o seu podcast quinzenal está de volta. Hoje temos um convidado muito especial, ao qual vai nos abrir aqui a mente, ao qual sairemos daqui super renovado, onde teremos diversos enquadramentos entre o coaching com a fé cristã. Aguardem, tá bem? Nada de spoiler. Dá muito spoiler. Exatamente. Vamos aqui ao meu lado, tenho a... Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Malembe Malembe. Sentem-se desse lado, com certeza vamos aprender aqui muita coisa. E temos aqui também o nosso vovô JPP conosco. Olá. Alô você, esteja você onde estiver, espero que você esteja bem, numa boa. Aciona o sininho aqui embaixo no YouTube, porque assim, sempre que tiver alguma novidade, você recebe a notificação. E sem mais delongas, eu devolvo a bola ao Madrino para fazer a apresentação do nosso convidado de hoje. O nosso convidado é... Edivaldo Simão é o meu nome, é uma grande honra estar aqui, Malembe Malembe, não é? E achei interessante o nome, é Calma, não é? Exatamente. Para mim é uma grande honra poder somar, poder contribuir e estou aqui expectante para a nossa conversa de hoje. Boa. Para nós também é um prazer poder tê-lo cá, apesar da agenda complexa, Tranquilo. mas tudo com propósito, É não é? isso, é verdade. É verdade. E quem é o Edivaldo Simão? Edivaldo Simão é filho de Angola, não é? Residente em Portugal. E é bom frisar que eu não nasci pastor, não venho de uma família pastoral, mas o destino levou-me para esse caminho. Eu tenho 25 anos de idade, desculpa. 38 anos de idade, tenho 5 filhos, não é? Sou casado há 6 anos. É muito engraçado todos com o nome Z. Depois também tem que saber porquê. É um código. E vivo cá em Portugal, como disse. Sou pastor do MIF Lisboa. E é isto. Boa. Nós, antes de começarmos propriamente a entrevista, nós temos uma dinâmica, que eu sempre esqueço esse termo, que nós pedimos sempre para que o último convidado deixe uma pergunta para o convidado a seguir. Uau! No final, vamos pedir que o pastor deixe uma pergunta para o próximo convidado, que nós não sabemos quem Maravilha. Mas nós agora vamos passar aqui a pergunta do nosso último convidado. Uau! E que eu também já não me lembro qual. GDM. Não, eu me lembro de quem era o convidado. Eu me lembro a pergunta que ele eventualmente deixou. Mas já não lembro. E de repente a pergunta pode ser algo totalmente fora da caixa, ou até fora da sua atividade. Tranquilo. Portanto, vamos ver o que é que vai sair aí quando o Jairzinho estiver pronto. Pode ser? Então vamos lá. Eu sou o GDM. E eu queria perguntar para o próximo convidado qual é a melhor culinária, brasileira ou portuguesa? Bom, eu digo sempre que o brasileiro come gostoso, o português come saudável. Depende, depende da linha ou seja, da pergunta que ele fez, mas eu prefiro a culinária brasileira. Ah, é? Eu prefiro a brasileira. Porque a culinária brasileira alguma razão especial? Porque eu amo o Brasil. Amo o Brasil, amo o povo brasileiro. E o brasileiro come muito gostoso. Tem diversidade, várias carnes. Tem pizza doce, pizza salgada, pizza de frango, pizza de carne. Então, eu amo a diversidade, não é? Mas a sua voz até mudou ao falar de pizza. Eu empolgado, eu apaixonado por pizza. Não, porque se eu falar sobre Brasil que eu fico empolgado. E aproveitando aqui o ensejo, eu tenho uma filha brasileira. Eu vivi no Rio 6 meses e fiquei apaixonado por aquilo. É muito bom. Mas uma filha na fé? Não, filha biológica. Okay. Filha biológica. O pastor não perde tempo, né? Em 6 meses lá no Brasil já fez uma filha. Uma filha. Também com Z? Tudo Z. Zion, Zoe, Zuriel, Zael e Zaiden, os gêmeos. Por que Z? Maravilha. Disse que as famílias que querem criar grandes nomes, eles facilitam os nomes. Nós sabemos que existe a família tal. Então, quando eu falar família Z, fica fácil. Ok.
Tudo com propósito. Tudo com propósito e pensar no futuro. E quando é que nasce o propósito no pastor de servir a Deus? Bom, é uma pergunta forte. Não sei se vocês sabem, mas eu formei-me em administração de negócios em Londres. E eu estava lá em Londres a fazer universidade. E eu lembro que teve um dia, eu tinha minha vida normal. E lembro que teve um dia que eu estava em casa a dormir. E aí por volta de 2, 3 da manhã, eu na cama senti como se o meu corpo estivesse a flutuar. E naquele momento, eu senti como se houvesse uma troca de alma. Não tinha comido nada, não tinha bebido Não nada. tinha comido nada, estava tranquilo. Estava normal. E nem estava bêbado. E eu senti como se houvesse uma troca de alma. Só para vocês terem a noção, eu acordei e eu falei assim para os meus amigos, já não quero viver uma vida errada, né? Que era mulheradas, álcool e tudo mais. E eles falaram assim para mim, ou perguntaram para mim, o que é que se passa? Eu disse, eu também não sei, só sei que me aconteceu algo que eu também não consigo explicar. Hoje eu consigo explicar, não é? Mas no momento em que isso aconteceu, eu não consigo explicar. E de lá para cá, eu me tornei uma pessoa espiritual. Isto foi tão forte que meus amigos, quando eu conversei com eles, eles falaram assim, ele vai voltar aqui para nós 1 mês. Eles esperaram 1 mês e nada, 2 meses e nada, 3 meses e nada. No 4º mês, lembro que um dos meus amigos ligou para os meus pais em Angola e disse assim, eu acho que o Edivaldo está maluco. Minha mãe me ligou toda preocupada, então está tudo bem? Eu disse, tá. Tem a certeza? Eu disse, sim. Mas os teus amigos estão preocupados porque você, sei lá, pronto, não se conseguia explicar e nem eu também. E a vida foi indo, o tempo foi passando, até que um desses meus amigos uma vez chegou para mim e ele falou assim, se você mudou, Deus existe. E esses meus amigos que estavam em minha volta, hoje em dia eles creem em Deus, acreditam pela minha conversão. E boa questão. Pera, mas nunca tinha ido à igreja antes, nunca tinha tido contato com a palavra antes, apesar de não vir de uma família de pastores, veio de uma família crente. Em algum sentido? Primeiro, eu nunca sonhei em ser pastor. Eu estava a ser preparado para ser substituto do meu pai na área de negócios. Porque eu sou o primeiro filho homem, não é? E o meu pai estava a me preparar para que eu, lá em frente, levasse as coisas, não é? Tanto é que foi uma decepção grande também, não é? Eu nunca sonhei em ser pastor, nunca tive problema também com a igreja, nunca falei mal de igreja, mas nunca pensei nisso. Eu queria ser empresário, ter dinheiro, ser rico, viver bem, era o que eu queria. Só que não foi isso que aconteceu. Mas você, como pastor, não vive mal. Graças a Deus, não. Pronto. Por quê? Porque eu, primeiro, eu não venho de uma família pobre. Segundo, eu antes de ser pastor, já estava bem da vida. E foi assim numa noite, um estalo? Foi uma noite. Eu sei que para quem não tem a percepção espiritual possa ser difícil. Que você não tinha. Que eu não tinha. Inclusive, eu no início também não consegui perceber. Pensava que estava maluco também, claro, pastor? Porque era tudo novo para mim, não é? E nessa caminhada eu tive que perder amigos porque eu deixei de ir em alguns lugares que eles iam, eu deixei de fazer algumas coisas que eles faziam, porque também não tem como nós fazermos a diferença se fizermos aquilo que todos fazem, não é? Mas pastor Edivaldo, me explica uma coisa. O senhor estava a dormir e por volta de 2, 3 da manhã aconteceu isso. Eu senti como se o meu corpo tivesse flutuado. Sim. E foi como se Deus tivesse trocado a minha alma. Eu acordei literalmente uma outra pessoa. Certo. E de repente começou a me dar vontade de ler a Bíblia. Se faz melhormente a história de Paulo. Eu digo sempre, até para explicar é complicado. Porque eu explico essa história para algumas pessoas, para algumas entrevistas que eu vou,
eu entendo que é difícil entender. Porque eu próprio também não entendi. Você reconhece que é difícil de se compreender. Claro Mas, que sim. mas me explica uma coisa. Você acordou de manhã e disse aos seus amigos, essa não é a vida que eu quero. Sim. Pronto. E a partir dali, como é que passou a ser a sua vida? A minha vida começou a ser mais uma Parou de vida. estudar? Não. Continuei a estudar, obviamente, não é? Mas eu passei a levar uma vida mais fechada. E, por exemplo, nós tínhamos o costume de ir no bar, ir na discoteca, ir namorar com as meninas. Isso eu disse, não, já não quero. E quando eu tranco-me, comecei a ter o desejo de ler a Bíblia. Sim. Aí começou o grande assunto. Eu começo a ler a Bíblia e começo a descobrir coisas que nunca tinha visto e começo a entender coisas que nunca tinha entendido. Foi tão forte que acho, se eu não estiver enganado, acho que eu cheguei a ler a Bíblia toda em 3 meses. Mas até então é o Edivaldo Simão, normal, estudante em Londres. Sem ser pastor. Exatamente. Claro. Quando é que se dá a transformação e quando é que você vira pastor? Boa. Depois dessa mudança toda, eu começo a frequentar uma igreja em Londres, não é? E fui indo à igreja e tudo mais, ou seja, fui me aprofundando. E conforme eu fui me aprofundando em Deus, várias pessoas olhavam para mim e falavam assim, você é pastor? Eu, Ia para outros sítios e falavam assim, você é pastor? Eu fugia sempre. Era o Jonas, no fundo. Eu fugia porque, conforme eu disse, não era o meu desejo. Te incomodava isso? Não me incomodava, mas só era o que eu não queria. Porque na minha mente, eu já estava mentalizado, já estava formatado daquilo que eu queria. E como eu sou um homem muito focado, então eu sabia o que eu queria. Então, eu podia ser crente, ir à igreja, mas na minha cabeça, não sou pastor. Ok? Mas o caminho levou-me para isso. Você não era, mas as pessoas já ouviam. Sim, é certo. Eles muitos olhavam e falavam, você é pastor. E outros profetizavam. Falavam, eu vejo você com uma igreja, você a pregar, você a ir, você a viajar. Muita coisa que eu estou a viver hoje, para mim não é novidade. Porque ou Deus falou ou alguém já me falou. E tudo foi muito rápido? Muito rápido, mas muito rápido. Foi tão rápido que a minha esposa fica grávida da nossa segunda filha, a Zoe. Nós vamos ao Brasil. Você já se conheciam antes disso? Ou não? Não. Na minha conversão, eu não conhecia ainda a minha esposa. Tanto é que eu conheci a minha esposa em Londres. Eu estava a fazer a universidade e ela foi lá fazer o mestrado. Eu conheci ela lá, em Londres. Fomos para o nosso país, não é? E casamos lá. Em Angola? Em Angola. Mas a minha esposa já era convertida. Há muito tempo atrás. E como é que seus pais reagiram a isso? Disse que eles ficaram tristes? Foi difícil para eles, porque os pais angolanos, eles programam os filhos segundo aquilo que eles querem. E eu, sendo homem, e sendo alguém que, inclusive, estava a estudar aquilo que meu pai queria, foi uma decepção para ele, porque eu não segui aquilo que ele queria que eu seguisse. Mas depois, com o tempo, eles foram percebendo, entendendo. Hoje eu sou o pastor da minha família, sou o pastor da minha mãe e do meu pai. Eles já frequentavam a igreja? Já eram nada? Eram católicos, né? Mas não eram frequentantes, ou seja, não eram praticantes. Não eram praticantes. Okay. Mas hoje está tudo invertido, graças a Deus. Ok. E pegando aqui no que o Jota... Desculpa interromper. Não, só porque o Jota tinha feito uma pergunta. Certo. Foi tudo muito rápido, não é? Como é que foi esta jornada do pastor? Porque o pastor é jovem. Muito jovem. O pastor estava a estudar, então... foi muito rápido. Da faculdade para hoje não passaram assim tantos anos para tudo aquilo que tem mudado na vida do pastor. Só para ter a noção, eu sou pastor acho que 4 ou 5 anos máximo. Eu tô aqui... Dá a sensação que há mais tempo. Não, porque foi tão rápido.
E eu tive que crescer com o tempo. Porque se você não acompanha o tempo, você fica atrasado, não é? E eu, só para vocês terem a noção, a igreja que eu sou pastor aqui, ela vai fazer 4 anos só. É uma igreja, ou seja, é um bebê ainda. Quem olha pensa que é uma igreja antiga, mas não é. Ou seja, a igreja basicamente tem o meu tempo de pastor. Se vocês não fizerem perguntas, eu vou fazer. Que eu Não, porque eu já interrompi o Madini duas vezes. Eu tenho milhares de perguntas para fazer. Ele vai voltar lá ao momento em que o pastor levitou da cama. Uau, Mas É verdade. Eu queria, no fundo, só entender, certo. para aquelas pessoas que, por exemplo, consideram-se convertidas, no fundo, qual é a diferença que podemos identificar entre um convertido de um convencido? Uau, muito forte, hein? Uau. Primeiro são os frutos. Você conhece uma mangueira pela manga. Você conhece uma laranjeira pela laranja. Eu digo sempre às pessoas que o verdadeiro cristão é aquele que, mesmo sem abrir a boca, as pessoas dão conta que ele é crente. Se você precisa falar que você é cristão, é um mau sinal. A nossa vida tem sempre que falar mais alto que as nossas palavras. Por quê? As nossas palavras, elas só dão afirmação à nossa vida. Por isso é que eu ensino sempre às pessoas e digo assim, caráter vale mais que discurso. E nós estamos num mundo onde quem não tiver resultado não será respeitado. Então, eu acho que, inclusive, a própria Bíblia, ela nos leva a viver mais do que falar, não é? Então, eu acho que a diferença de um convertido para um convencido é que a palavra convertido já fala tudo. Você se converte em algo, não é? Você pode estar convencido de uma vida santa, mas você não tem uma prática de santidade. Exato. Com o silêncio no ar, sim. Faz das pessoas sem perguntas. Com todo respeito. Fica à vontade. Com todo respeito. Eu tenho realmente muitas perguntas. Certo. Porque eu tenho muitas dúvidas. Ok? Existe uma máxima que diz que todos os caminhos levam a Deus. Certo. O que varia é a portagem. Certo. Ok? E isso é dito em referência às doações que os fiéis dão à igreja. Certo. Deixar aqui bem claro que isso não acontece só nas igrejas evangélicas, certo. Porque você vai a Fátima, por exemplo, e a fábrica da cera, certo. Não é? As moedinhas e aquilo tudo, em todas as igrejas existe a necessidade do dinheiro. Até que ponto o dinheiro é vital para a existência da igreja e para a existência das pessoas que trabalham na igreja? Bom, eu não posso lhe responder essa pergunta sem voltar a algumas essências. O que é que se passou? Existiu uma máxima evangélica ou cristã que diabolizou o dinheiro, ok? Existe muita gente que acredita que o crente ou o pastor tem que ser alguém que tem que viver mal, não pode ter uma boa vida, os filhos não podem ir numa boa escola, o pastor não pode vestir certo tipo de roupas, ok? Mas isso por quê? Existe um versículo que foi criado, que não está na Bíblia, que diz assim que o dinheiro é a raiz de todo mal. Isso, eu já vi até crentes a falarem isso. Quando é o amor ao dinheiro. Quando não é o dinheiro, é o amor, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Eu digo sempre, o dinheiro ele ganha a personalidade de quem segura. Então, qual é a importância do dinheiro para a igreja? O dinheiro tem uma grande importância. Eu digo sempre, quem paga a luz da igreja não são anjos e quem paga o aluguel da igreja não são os querubins. A igreja, ela, por ser uma entidade espiritual que opera na terra,
que é o mundo natural, ela precisa de recursos para se sustentar. Ok? É só para vocês terem a noção, porque tem muita coisa que às vezes muito pastor e muita igreja não fala, mas eu acho que tem que ser dito, só para vocês terem a noção. O maior ofertante da igreja que eu sou pastor sou eu. Não é um membro, sou eu. Porque eu ensino sempre aos líderes, a visão que você acredita, você tem que ser o maior doador. E nunca peça para as pessoas acreditarem em algo que você não acredita. Então, o dinheiro é muito importante para ou seja, toda organização religiosa, e ainda mais quando a organização religiosa tem colaboradores. Você tem que pagar salário. Ou seja, a igreja é uma entidade que emprega. Só que agora tem muita gente que olha a igreja de forma errada. Eles acham que o pastor come nuvem, o pastor não. Eu sou ser humano como qualquer ser humano. Mas eu entendo que o pastor precisa comer, eu entendo que o pastor precisa se vestir, Claro, eu entendo que o pastor, quando está doente, precisa de remédio, claro, eu entendo que o pastor precisa de um carro para andar para cima e para Claro. baixo. Mas, por exemplo, se nós pegarmos em alguns exemplos, e ainda há pouquinho eu falei da Igreja Católica, certo. o Papa vive num mundo completamente de fantasia, Certo. comparado com o mundo real das pessoas. Claro. Nós temos vários líderes de outras religiões, de outras denominações, que vivem de forma opulenta. Ou seja, vivem em grandes mansões, essas coisas Certo. todas. Até onde isso é um mau exemplo mesmo para a igreja? Certo. Eu acredito na moderação, ok? Eu não acredito num... como é que eu digo? Eu não acredito num exibicionismo. Principalmente quando você ocupa uma posição de exemplo, de líder, ok? Agora, o que tem que se perguntar é esse líder que tem essa mansão ou tem essa propriedade, como é que ele adquiriu? Por quê? Porque, como é que ele chama, desculpa? JP. JP. Tem um amigo JP também. JP, temos que pensar assim, o pastor ou o líder religioso é alguém que, por conta daquilo que ele faz para muita gente, ele também recebe muita oferta. Tanto coisas materiais, como espécie, mas muita. E existem casos onde alguém pode oferecer uma casa para o pastor. Um exemplo, ok? Agora, cabe ao pastor pensar se vai viver nessa casa ou vai vender. Eu digo sempre, o problema, no meu ponto de vista, não é ter, é como você obteve isso, ok? Mas eu vou voltar àquilo que eu disse, JP. Um grupo de pessoas que é muito mais atacado e que mais sofre somos nós, os pastores. Por quê? Porque nós somos vistos como aqueles que não podem algumas coisas que todo mundo pode. Ok? Por exemplo, eu vou viajar hoje. Ok? Eu tenho uma vida extremamente ocupada, extremamente pesada. Eu, por exemplo, eu evito viajar classe econômica. Por quê? Porque uma viagem de 8 horas de voo é cansativa. Tem toda a razão. Okay. Eu também evito, eu só não consigo. Não tenho dinheiro para isso. Percebe, Júlio? Não, e você é grande. Não, eu sou grande. Eu sou muito grande. Então, e vê, por exemplo, tem países que nós chegamos, na hora que você chega, depois de 1, 2 horas, tens que trabalhar. Entendeu? Então, eu penso assim, é muito uma questão de nós entendermos o que é que fere a membresia, o que é que não fere, e lembrar sempre que nós somos modelos, ok? Conforme eu disse, eu não acredito no exibicionismo, entendeu? Eu na igreja eu ensino sempre que
você tem que viver daquilo que você tem, ok? Se você não pode ter uma casa em Cascais, você tem que se contentar com a tua casa no lugar que você tem a casa. Eu sei que há muita controvérsia dentro disso, mas isso tudo vem de linhas de pensamentos que são antigas. Isso é tão forte, não sei se vocês já ouviram falar que existe entidades eclesiásticas que fazem juramento de pobreza. Não sabia. Existe. Existe pessoa que acha que quanto mais pobre ele seja, mais espiritual ele fica. É por causa da parábola do rico e do pobre. A má interpretação. Exatamente. É o que eu digo sempre. Então, por que estamos a ver isso? Há linhas de pensamentos que não foram bem compreendidas. Só isso. Vou ensinar aqui num tema. Deixa eu fazer uma pergunta sobre este tema. Eu tenho muitas. Eu também tenho tanta. É a primeira vez que eu faço isso, que eu tive que escrever dois temas aqui para não esquecer. Nós temos visto muito se eu posso dizer, uma onda, uma popularidade, que tudo agora é cristão, tudo agora é convertido. Nas redes sociais, vemos tudo e mais alguma coisa. Como é que se distingue quem é quem? Bom, vou voltar novamente àquilo que eu respondi já aqui ao meu amigo. É o fruto. Mas nas redes sociais não corta, às vezes nós não conseguimos ver o fruto e as pessoas acabam por se deixar levar. Maravilha. E eu estou a perguntar mesmo como uma pessoa que pode estar lá em casa e que hoje em dia existe tanto pastor nas redes sociais que nós não sabemos. Mas eu digo sempre às pessoas, ninguém nas redes sociais é 100% original. Redes sociais não mostra verdadeiramente quem são as pessoas. A rede social é boa, mas eu digo sempre que ela é uma isca. Por exemplo, eu posso ver um corte do Malembe podcast, mas esse corte tem que me levar ao vosso canal do YouTube. Ok? Então, para eu conhecer a Malembe, eu tenho que ir nos vossos conteúdos. Por exemplo, não tem como eu definir essa nossa entrevista por um corte. Exato. De 1 minuto. De 1 minuto. Exatamente. Então, eu tenho que ver toda a entrevista, que é para eu entender. Por que ele falou aí sobre isso aí? O contexto, no fundo. Então, os cortes, eles são importantes, mas os cortes, eles têm que te levar para o conteúdo principal. Então, como definir um cristão? Frutos. Olha para a vida da pessoa. Não olha para aquilo que ele fala. A vida, integridade, vida com Deus, disciplina espiritual. Obedecer a Deus ou desobedecer a Deus é você não fazer aquilo que ele pede para fazer ou fazer aquilo que ele pede para não fazer. Isso é desobediência. Por exemplo, não roubai. Você vai roubar. Isso é desobediência. Não matai. Você vai matar. É desobediência. Então, não tem como eu saber se você rouba ou não se não conviver contigo. Percebe o que eu estou a dizer? Exato. Então, aliás, e nós temos que ter muito cuidado com as redes sociais, porque hoje você pode sujar qualquer pessoa por um vídeo. Eu, por exemplo, eu não distingo as pessoas pelas redes. Não. Porque alguém pode criar um vídeo. Hoje eu já consigo criar a voz do JP. Sim. E imagem também. Imagem, tudo. Inteligência artificial faz tudo. Hoje em dia faz tudo. Então, é bom, mas é um perigo. Exato. Então, não se conhece as pessoas pelas redes sociais. Tens mais uma? Tenho mais uma, já saber. Aqui é um tema assim, um bocadinho em equilíbrio entre a fé, a razão e a emoção. Uau, razão e emoção. A razão e a emoção porquê? Eu venho de um contexto, ainda estes dias partilhava isso com a minha irmã, eu venho de um contexto em que muitas vezes a emoção foi abafada no sentido de que Deus é certeza, tu não tens que sentir, não é emoção, não é uau, e amém e tudo mais. Eu cresci nesse contexto. E quando mais velha eu comecei a conhecer também outros contextos em que existe muito amém, glória a Deus. Tive no Festival Gospel, o pastor esteve lá.
Ok. E confesso que é um contexto completamente diferente para mim do ambiente em que eu cresci, ainda por cima que ouvi lá os Jesus e não sei o que agora é tudo moda falar em inglês, e pronto, é um contexto completamente diferente para mim. Só que eu entendo e eu acredito também que Deus e o Espírito Santo também tem que se sentir, não é só a razão e não é só ter certeza, e que tem que haver ali um equilíbrio. Só que depois, até que ponto é que se equilibra aqui o amém, Jesus, e yes, e wow, e praise the Lord, e etc. E o racionalidade, porque depois também eu vejo muitas pessoas que se deixam levar só pela emoção e pelo facto de sentirem algo e chorarem horrores e se derramarem ali de joelhos no chão, pensam que aquilo é o Espírito Santo e que aquilo é Deus, mas depois se calhar vamos tocar outra vez aos frutos, né? Os frutos continuam os mesmos. Mas entendi. Mas como é que, porque acho que não é nem só a razão, nem só a emoção, não é? É uma excelente pergunta. Primeiro, a nossa vida nunca deve ser dirigida pelas emoções. Eu percebo, você falou sobre linhas diferentes. Por exemplo, tem igreja que não batem palma, não falam glória a Deus, só ficam lá a olhar, ok? Tem igreja que é gritaria, grita, aleluia, glória a Deus, ok? Por que isso acontece? Eu digo sempre, a igreja às vezes é como as hamburguerias. Você come McDonald's, ok? Mas tem pessoa que não come, ok? E por que Deus permite existirem vários ambientes eclesiásticos? Porque Deus sabia que iriam existir diferentes tipos de pessoas. Por exemplo, alguém que tem uma personalidade muito, muito tranquila, muito serena, que não gosta muito de confusão, ele nunca vai conseguir numa igreja que é muito avivada, glória a Deus, aleluia e tudo mais, ok? Então, isso é só para distinguir as linhas. Agora, naquilo que você disse, até onde vai a emoção e até onde vai a razão, isso que você disse, não é? Eu acho que as nossas emoções têm a ver com a nossa alma, ok? E aquilo que você falou, a razão, eu posso chamar de fé, ok? A fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a convicção de factos que não se veem. Então, eu acho assim que nunca era para nós buscarmos Deus através das nossas emoções. As emoções, elas são necessárias até um ponto, porque se você não tiver emoções, você torna-se num bicho. As emoções é que vão te... Um robô, né? Sim. Os bichos também têm emoções. Sim, é verdade. Tem emoções. Mas, pronto, viras um monstro, né? Então, eu acho que a questão das linhas tem muito a ver com escolha. Por exemplo, eu sou pastor. A igreja que eu não conseguiria ir. Mas essa escolha de quem? De quem frequenta ou de quem comanda? É de quem frequenta. A pessoa é que tem que acabar por encontrar um sítio que se identifica mais. Claro. Eu, por exemplo, eu sou de uma igreja mais alegre, dançante, tem música africana. Tipo, não que a igreja que não faça seja errada. Percebe o que eu estou a dizer? Sim, mas eu tenho que perceber que eu me identifico mais com Malembe do que João Antônio. Percebe o que eu estou a dizer, né? Eu acho que eu acho que existem coisas que você se identificar. Exato. E são escolhas. Não, isso não me identifico muito. Tá tudo bem. Não quer dizer que você é errado, eu sou certo. Não, se não te identificas, nos respeitamos e nos amamos. Igreja. Existem várias igrejas que falam de Deus. De diferentes formas. Aqui deu um exemplo, mas eles estão aí todos para o mesmo caminho. Só que existem pessoas diferentes e que preferem estar em ambientes distintos. Pessoa remete. Mas existem igrejas. Vou te deixar. Existem igrejas que só falam de Deus, mas também existem igrejas que falam mais do diabo do que de Deus. Boa. Por quê? O diabo vende mais do que Deus? Boa. Eu quando digo vende, não é no sentido econômico. Atrai mais. O marketing demoníaco é mais forte que o marketing de Deus? Não era suposto a igreja falar mais do diabo do que de Deus. Não era suposto. Agora, a igreja também não pode desprezar que o diabo existe. Agora, alguns provavelmente podem usar o diabo para meter medo. Ok? Mas
a igreja não pode falar só de diabo. Nem faz sentido nenhum. A igreja tem que falar mais de Cristo, tem que apresentar mais a Deus do que o diabo. Porque às vezes é mais fácil o ser humano mudar por medo do que por amor. Então por isso é que metem mais medo do diabo do que propriamente falam sobre o amor a Deus. Aí é uma linhagem. Uhum. E que pode ser perigosa, né? Pois. Porque vir pelo medo nunca é a melhor opção. A não ser que a pessoa venha pelo medo e fique pelo amor. Aí é melhor. Eu digo sempre, normalmente a forma que você é atraído é a forma que você tem que ser mantido. Então, eu prefiro inspirar do que meter medo. Porque a pessoa que vem com medo, no próximo medo também ela vai. Ou quando aquele medo ficar resolvido. Agora posso? Mas vai rápido, senão eu faço outra. Não, ainda dentro do contexto Certo. igrejas. Uhum. Como é que vamos identificar igrejas que levam a salvação Uhum. daquelas que não levam a salvação? Porque para o pastor, todas as igrejas levam a salvação? Não. 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 Então, como diferenciar? Boa. O nosso guião sempre é a Bíblia. Não tem como nós falarmos de Deus sem falar da Bíblia. Portanto, primeiro, eu digo sempre, uma igreja normal, ela tem sempre que fazer apelo à salvação. Defina uma igreja normal. Exato. Maravilha. Qual é a igreja normal? Primeiro, é a igreja que segue os parâmetros bíblicos. Ok? Qual é a igreja que segue os parâmetros bíblicos? É a igreja que te apresenta Cristo, a Trindade. Princípio da salvação, princípio da remissão, princípio da ressurreição, o princípio da crucificação. Eu digo sempre, porque a igreja existe para quê? A igreja são as embaixadas que Deus deixou na terra para falarem dele e para apresentarem ele. Porque não tem como as pessoas virem a Deus sem que haja um ponto onde elas se alimentam para Deus. Então, a igreja normal, uma igreja normal, ela tem que fazer apelo à salvação. Tem que pregar Jesus, tem que pregar salvação, tem que pregar fidelidade, tem que pregar amor, tem que pregar perdão. E as igrejas, pastor, agora, dentro do teu raciocínio, e as igrejas que falam mais de motivação do que conversão, como é que fica? Boa. Eu digo sempre que... como é que eu falo? Para não criar inimigos. Eu digo sempre... a igreja, ela pode sim motivar. Mas o motivar da igreja não é de emoção. Nós, na igreja, é fé. Qual é a grande diferença da motivação e da fé? A motivação, ela é instantânea. A motivação, ela, no primeiro problema, ela passa. A fé não. A fé, ela é firme. Ela é permanente. A motivação não suporta. A fé suporta. A motivação te anima. A fé te estabiliza. A motivação nem sempre é real. A fé sempre vai te falar a realidade. Então, é uma linha um bocadinho complicada, porque nós temos que perceber que hoje em dia nem toda igreja que tem uma placa lá que diz igreja é uma igreja. Hoje em dia, no contexto igreja, nós temos muita gente que está a abrir igreja para fazer dinheiro, um exemplo. Ou não fazer dinheiro, ou fazer outras coisas. Então, é algo que é muito extenso. É muito extenso. E, aliás, está escrito também, né? A Bíblia diz que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, muitos irão comercializar a fé. Então, ou seja, muita coisa que está acontecendo agora também foi falado. E com isso nós não queremos denegrir aqui os pastores, ou em nenhum momento queremos dar a impressão que nós somos melhor do que os outros. Às vezes também pode acabar por ser uma própria adaptação do pastor às pessoas que têm à sua frente, porque antigamente se calhar as pessoas tinham mais paciência para ouvir, certo, e para esmiuçar mais a palavra, certo, e para pensarem mais, certo, e hoje em dia as pessoas têm preguiça de pensar. Então a forma como eu tenho de comunicar se calhar a palavra de Deus, eu acabo, vou tentar agilirar a coisa, usar um outro tipo de comunicação, usar aqui outro tipo de palavras. A quem está
No No altar, em No cima do altar. altar, Ok, como pastor. ok. Vou tentar adaptar a minha comunicação Ah, e depois sim, nessa, sim. se calhar, até acabam por Boa. se adaptar demasiado e já não se aprofunda a palavra de Deus, já não se mantém tanta. Boa. O seu ponto é muito importante, mas eu ensino sempre aos pastores que ser moderno não é ser mundano. Ok? Eu posso melhorar a minha comunicação, mas sem sair da essência bíblica. Você pode, inclusive, até melhorar a tua vestimenta, porque, não sei se você sabe, a tua roupa comunica. Exatamente. E nós estamos numa geração onde, se a igreja não faz adaptações, a nova geração não vai para a igreja. Então, você pode usar ferramentas, conforme eu disse, para trazer as pessoas, mas você tem que pregar a verdade. Porque eu digo sempre, nada mantém mais as pessoas na igreja do que a verdade. A verdade, ela tira pessoas, sim, mas ela mantém. Por quê? Porque eu ensino sempre às pessoas, queira ao seu lado pessoas que lhe falam a verdade, pessoas que lhe confrontam. Porque o confronto sempre vai ser melhor que o conforto. Então, não existe mudança sem confronto. Por exemplo, deixa eu usar a minha pessoa. Eu espero que os meus colegas estejam prestando atenção nas suas palavras. Tá. Mas confrontar não é ser rude, tá? Não. Para Não com tem nada isso. a ver. Não vamos misturar as coisas. Agora vai usar as palavras do. Há muita gente que Isso faz já isso. deu um corte, Usa as- pastor. Já deu não, há muitas pessoas que fazem não. o que o Jota está a fazer, que é pegam a palavra do pastor e usam a seu favor. Não é uma questão de ser rude. É uma questão exatamente de confrontar. É exatamente o que o pastor está falando. E nós temos um problema, Jota. Temos muitos. Não temos um, temos muitos. O que é que eu noto, por exemplo? Eu, como pastor, eu noto que as pessoas habituaram-se muito a não ouvir a verdade. E quando você traz a verdade, ela às vezes, para algumas pessoas, soa como muito arrogante, muito... Mas não, porque você pode estar erradamente certo. Então, eu digo sempre, a igreja, ela não existe para te confortar. Não. Jesus nunca confortou as pessoas. A palavra, ela tem que vir para te confrontar. Porque eu digo sempre e repito, não existe mudança sem confronto. Não é possível. Quando você vai para a academia a primeira vez, os músculos te doem. Aquilo está a ter quê? Está a ter uma irrupção. Ou seja, até o músculo, para crescer, ele tem que sofrer uma pressão. Então, os neurocientistas, psicanalistas, eles todos já afirmam que o ser humano, às vezes, para mudar, precisa de um confronto. O confronto vai te levar a pensar, vai te levar a analisar, porque nós não estamos habituados ao confronto. Por isso é que hoje nós temos muitos homens, muitas mulheres que não cresceram. Porque sempre lhes confortaram, mas não lhes confrontaram. Agora, pastor, entrou na parte dos psicanalistas e neurociência. O pastor estudou alguma coisa relacionada com comportamento humano, com coaching? Não estudei coaching, mas eu tive que fazer comportamento humano. E eu digo sempre às pessoas, a melhor coisa para você estudar são as pessoas. Quem entende as pessoas vai vencer no mundo. E acha que essa sensibilidade às vezes faz falta no mundo E como faz? E como faz? O que é que faz, por exemplo, um pastor bater um membro? É porque ele não entende o ser humano. Desculpa, eu não entendi. Bater no membro? Isso é forte. Bater no membro? Sim. Mas o senhor sabe de histórias assim? Existem algumas histórias aí que giram, vídeos que aparecem. Existe. O que é que faz, por exemplo, um pastor ter uma relação sexual com uma membra? Não entende sobre seres humanos. Então, eu digo sempre aos pastores, quanto mais você entender o ser humano, melhor você vai falar para eles, vai entender melhor o ser humano, porque o ser humano, quando você entende o ser humano, você vai acabar também por se entender. Por exemplo, você só vai perdoar quando você perceber que você também precisa de perdão. Porque se você não entender que a pessoa que você está a ajudar hoje, amanhã pode te ajudar, não é o que eu estou a dizer, né? Eu digo sempre,
O ser humano é complexo de ser compreendido, mas ainda assim é possível ser estudado. Viste, Pedro? É verdade, nós também puder, né? Isso que o senhor está a falar é muito bonito. Isso que o senhor está a falar mexe com muita gente. Mas a realidade é que a gente vive num mundo filho daquilo que eu não posso dizer. Claro. Não é? Porque o senhor agora deu exemplo. A pessoa que você ajudar amanhã, Pode. eu pensei que o senhor ia dizer, vai te apunhalar a seguir. Tem também esse lado. É muito difícil, muito difícil. O que eu queria lhe perguntar, na sua opinião, o que é que faz um bom pastor? Primeiro, o que faz um bom pastor, primeira coisa, não é ele ser um bom teólogo e nem ser um bom pregador. Ele tem que ser um bom ser humano. Eu acredito que não só como pastor, em qualquer área da vida, primeiro você tem que saber ser gente. Princípio da gratidão, princípio da honra, princípio do respeito, princípio do amor, princípio da reciprocidade. Então, quando você entende algumas coisas como ser humano, o resto flui. Por que um pastor falha no seu chamado pastoral? Porque ele falhou em saber ser um bom ser humano. De repente ele veio de uma casa onde não teve um pai, não teve uma mãe, que lhe ensinou boa ética, ou seja, boa... Porque, Jota, existem coisas que não se aprende pregando. Existem coisas que se aprendem em casa. Daí eu falo sempre, a maior plataforma de treinamento do mundo são as casas, a família. Se você, como pai, falha em criar os teus filhos na tua casa, você está a falhar em entregar esses filhos para que eles tenham impacto no mundo. E eu digo sempre para minha esposa, nós temos que treinar nossos filhos e temos que lhes dar um sinal de que lá fora não é como aqui em casa. O mundo é mau. A pessoa que está aqui hoje contigo, amanhã pode ser a pessoa que vai te apunhalar. Então, o ser humano é mau. Então, quando você entende isso, você vai saber lidar com as pessoas. Então, eu acho que o que faz um bom pastor é ele saber ser um bom ser humano. Segunda coisa, e muito importante, o pastor ele precisa entender quem ele chamou. Terceira coisa, e não menos importante, o pastor precisa entender o seu propósito, a sua identidade. Porque quem não sabe quem é, não está apto para falar ou ensinar as pessoas ou direcionar um caminho. Porque vai ser um confuso a ensinar outro confuso. E o pastor acha que para isso basta ter o chamado de um dia levitar na cama e ser chamado para ser pastor e ir para o altar? Não. Ok. Não. Por quê? Porque eu falo sempre, eu não acredito em propósito sem processo. Eu tive esse encontro no ano, eu só vim a ser pastor depois de 5 anos. Por quê? Porque eu digo sempre às pessoas que Deus ele nunca te usa grandemente se não te quebrar grandemente. Então eu passei por um processo. Eu me coloquei aos pés de pessoas que estavam mais longe do que eu e é necessário humildade para aprender. Só aprende quem sabe ser humilde. Eu olhei para algumas pessoas que estavam no lugar que eu queria ir, me submeti a essas pessoas, tive eles como mentores, me ensinaram, me instruíram. Até hoje eu tenho mentores, até hoje. Eu acredito que todo homem que anda sozinho nunca vai longe. Mas não seria um perigo, no sentido literal da palavra, seguir o homem em vez de seguir Jesus, porque o homem é falho? Boa, maravilha. A sua afirmação ela é muito maravilhosa e eu já pensei nisso e muita gente fala nisto, mas não tem como, porque é o seguinte, não teria Josué sem Moisés, não teria Samuel sem Eli, não teria Davi sem Samuel, não teria os apóstolos sem Jesus. Deus sempre vai usar modelos humanos para você aprender aquilo que Ele quer falar. Claro, nós temos Deus como soberano, mas nós vivemos com seres humanos. Então, ter modelo... Ok, um exemplo simples. Não vamos longe.
Vocês têm o podcast Malembe Malembe. Ok. De certeza, para vocês criarem esse cenário muito bonito, vocês se inspiraram em algo. Esse micro que está aqui veio de algo. Vocês viram esse micro em algum lugar. Ok? Então, espiritualmente falando, claro, você tem Deus como soberano, mas você tem que ter modelos na terra. Jesus falou assim: ame o próximo como a ti mesmo. Ou seja, o modelo de amor que você vai dar para o outro está contigo, mas você precisa passar o amor que você tem de você para alguém. Porque no céu, nós não vamos ter casamento, não vamos ter... Então, temos que ter modelos humanos. É necessário. Temos que ter modelo. Um bom filho para ser amanhã um bom pai é porque ele teve um modelo. Então, a forma que Deus cria para ensinar as pessoas são modelos. Mas o anti-exemplo também é importante. Desculpa? O anti-exemplo, ou seja, um filho de um alcoólatra Ele vai pode evitar... dizer, exatamente, claro, concordo. Vai evitar beber válido. Também é importante. Aquilo que você vê em alguém, que pode ser alguém próximo de ti, o pai, mãe, aquilo que você vê que você não quer para ti, desvia a rota. Vou voltar àquilo que o Jota falou, modelo. Se você não tiver um modelo na vida, tu não vai chegar, porque você só chega no lugar que alguém chegou um dia. A vida, ela é feita em processo. E a vida, ela é feita de estágios onde pessoas já passaram e vão falar: olha, não vai nesse caminho. Eu já passei aí. Ok? Então, temos modelos na Terra, é de extrema importância. Muito importante. Muito importante. Uhum. Pastor, ainda dentro do pastorado, qual é o impacto do coaching na conversão de um membro de uma igreja? Pode ser o coaching um meio de conversão para alguém? Primeiro temos que pegar a palavra coaching. A palavra coaching é inglesa, não sei se você sabe. Sim. Coach é um treinador. Exato. Então, um teacher, é um treinador, é alguém que vai te mentorear em alguma área da vida. Mas o coach em si, não é o pastorado. Coach não é igreja. É uma linha de formação. É uma formação. Claro que hoje pode haver alguma mistura. Por que existe essa mistura? Porque algo que muita gente não sabe. A maior parte dos coaches, eles usam a Bíblia como base. Só que eles não vão te falar a Bíblia diz. Mas o princípio que ele vai usar é um princípio bíblico. Então, daí haver esta confusão. Qual é a diferença de um coach e de um pastor? No coach não há unção, no pastorado há. Coach é um ofício natural. Pastorado é um ofício espiritual. Você não pode comparar o sacerdócio com coach. Ok? No sacerdócio há sacrifício. No sacerdócio há dinâmicas angelicais. Então, o trabalho do sacerdote não é o trabalho de um coach. O coach é importante, eu tenho amigos coaches, vários, é importante, mas o coach tem o seu trabalho na performance, melhorar os teus hábitos. Eu entendo isso tudo, mas coaching não é igreja. O coach pode te ajudar a você ser a ter um corpo melhor, a ter uma mente melhor, a você ter uma disciplina melhor. Mas isso tudo, se você for na igreja ou se você ler a Bíblia ensina. Só que o coach, ele usa os processos, né? Pega os processos, vai te ensinar como fazer. E é válido, não é? Eu acho que aqui tanto funciona para um lado como para o outro. Certo. No sentido de que há coaches que acabam por pegar princípios bíblicos e aplicam, né? Falam muito sobre as crenças limitantes, sobre mudar a nossa mente, né? Renovar-os pela conversão. Né? Ou seja, tudo, tudo, né? É tudo bíblico. Só que também temos pessoas nas redes sociais que falam sobre a palavra de Deus, mas às vezes mais parecem um coach do que propriamente um pregador. Exatamente. Então acho que a confusão vai para os dois lados, né? Tanto os coaches que acabam por usar aqui muitos princípios bíblicos e uma pessoa, isso é da Bíblia, mas como também vemos, né? Pessoas que estão a pregar, mas que o discurso mais parece de um coach que às vezes eu própria fico confusão, mas ele é coach ou é pastor, também não estou a entender. Certo. Então acho que é tanto para um lado como para o outro. Mas existe um princípio da comunicação muito importante que é todo palestrante, todo
pastor, toda pessoa que fala para o público, a primeira coisa que ele faz quando ele chega diante de um público, ele tem que avaliar o público, ok? Você nunca pode falar Deixa daqui um exemplo prático. Tem vezes que eu sou convidado para falar para organizações de empresas, grupos de pessoas que não são crentes. Então, eu não vou lá com uma linguagem pastoral, ok? Porque se eu trouxer falar Abraão, Melquisedeque, aleluia, então eles não vão me perceber, porque eles não têm a linguagem que eu tenho, mas eu vou trazer uma linguagem mais corporativa, ok? Como? Ok. Para mim, se calhar, acaba por ser mais fácil porque eu me formei em negócio. Ok. Eu posso dar, por exemplo, 5 passos que é para você aumentar a produtividade na tua empresa. Pode dizer já agora os 5 passos. Queres uma informação grátis? Concordo já. Posso lhe dar também seres humanos. Como lidar com as pessoas na empresa. Entendeu? Então, tem pessoa que me olha aqui nesse podcast, ele provavelmente vai falar, não é pastor. Se ele for na igreja, falar, uxa, isso ele é que é identificar o público. Agora, claro, eu não estou a dizer que você vai na igreja como coach, não. Igreja é igreja. Mas o pastor, por exemplo, quando vai a essas organizações dar formação sobre produtividade, por exemplo, vai como Edivaldo Simão ou vai como pastor Edivaldo Simão? Eles me chamam como... Primeiro é que eles sabem que eu sou pastor. Eu não tenho como ir com outra roupagem. Não tenho como, porque eu sou pastor, eu respiro isso. Eu respiro isso aqui para mim. Se você me chamar para ir numa empresa falar, eu vou ensinar a Bíblia. Só que de uma forma diferente. Só que provavelmente não vou usar a linguagem da igreja. Tá entendendo? Na igreja, amém ou não amém? Aleluia, diga glória a Deus. É lógico. Não vou chegar numa empresa, amém? Diga glória a Deus. Eu falo, a linguagem é muito importante. E quem não sabe identificar isso, não vai conseguir falar para diferentes pessoas. Em Roma, ser romano, né? Roma, ser romano, é isso aí. Eu tenho 3 perguntas para lhe fazer, muito rápidas. Isso. A primeira pergunta, o fanatismo é a fé burra? Podemos dizer que sim. Porque o fanatismo te leva a fazer coisas que não eram para ser feitas. Por exemplo, nenhum pastor tem autoridade de te pedir para você fazer algo que está fora da Bíblia. O limite de todo pastor é a Bíblia. Por exemplo, o pastor não pode chegar numa igreja e falar agora todo mundo vendam as vossas casas, pegam o dinheiro todo e tragam aqui à igreja. Não pode fazer isso. Mas já houve até casos em que houve suicídio coletivo. E isso é o fanatismo. O fanatismo é perigoso. Porque o fanatismo te tira do teu senso racional. O fanatismo te coloca numa êxtase satânica. Segunda pergunta. Há quem defenda que Jesus vai voltar. Sim, eu também. Se Jesus voltasse hoje, o que acha que aconteceria com ele? Não no sentido de ele voltar a ser crucificado, não é isso. Como é que ele viveria a humanidade hoje? Boa. Na verdade, está escrito, né? Está escrito o que vai acontecer. Eu não teria muito a adicionar, a não ser falar o que vai acontecer, né? Porque o arrebatamento ou a próxima vinda de Jesus está na Bíblia, já escrita. Ok? Todo bom cristão praticante sabe que antes de Jesus vir, terão sinais. E para aqueles que nos ouvem e que estão a ler, ou seja, que leem a Bíblia, sabem que alguns sinais já são visíveis, não é? O que iria acontecer é extenso. Iria acontecer muita coisa e que provavelmente, se eu falasse aqui para os nossos ouvintes, muitos iam ficar com a cabeça. Pode parecer terror.
E a terceira pergunta, depois daquela situação que contou quando estudava em Londres, Certo. que sentiu, voltou a sentir novamente de alguma outra forma, ou teve algum outro evento que lhe deu ainda mais certeza da sua caminhada? Boa pergunta, Jota. Eu tive, lembro que eu fui num acampamento, isso está também em Londres, mas foi em Scotland. E eu lembro que nesse acampamento, era um acampamento cristão, eu lembro que nesse acampamento, em pleno culto, diante do culto, estávamos a orar, estávamos a adorar, eu lembro que à noite nós fomos para uma montanha. Ou seja, combinamos ir na montanha que é para nós orarmos lá. E lembro que nessa montanha nós orávamos, estávamos lá a orar e estávamos a cantar louvores. Eu lembro que nesse dia de madrugada eu lá no monte caí, apaguei, me levaram no quarto. Apagou como? Desmaiou? Apaguei. Só lembro das coisas que aconteceram depois de eu ter acordado já. E no dia seguinte já. Fiquei tipo embriagado até dia seguinte. Quem não me conhecesse podia falar que eu estava bêbado. Outra coisa. Não dá para explicar isso, Jota. As coisas de Deus, há coisas que não dá para explicar. Eu tento explicar, mas há coisa que não vou conseguir explicar. E se eu tentar explicar, vamos chamar de louco. Há muitos anos atrás, um amigo, muito mais velho do que eu, mas um amigo que eu gostava muito, me ensinou uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Eu ainda era relativamente bem novo. Ele me disse o seguinte, uma frase que eu até hoje guardei. Se você me perguntar quem é Deus, eu vou ter dificuldade de lhe explicar. Mas se você não me perguntar, eu sei quem é. Uau, forte. Acho que eu já ouvi isso em algum lugar também. É muito forte. Eu acho brilhante essa frase. Mas não dá, Jota. É muito complicado. É tipo você tá num avião e estás a ver as nuvens e tipo assim, explicar como é que elas estão aí. Como é que tá, como é que essa nuvem é maior do que a outra. Tipo assim, há coisas que... A água, por que a água é água? Por que não fica aqui na mão? Há coisas que... Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Tenho uma pergunta. Certo. Estamos quase aqui no Quase a quase terminar. terminar. Obrigado. Existe o corpo de Cristo, né? Certo. Existem os membros do corpo de Cristo. E às vezes uma coisa que eu vejo as pessoas ter dificuldade é saber qual é que é a minha parte do corpo. Onde é que eu me enquadro? Sou a mão, sou o olho? Ou seja, porque às vezes nós estamos a seguir um chamado que pensamos que é o chamado de Deus, Certo. mas no fundo estamos a seguir o chamado porque alguém nos deu a dica, Uau. ou algum profeta disse, Certo. mas calhar aquela profecia não era bem a minha profecia. Como é que eu sei qual é que é a minha parte no corpo de Cristo? Uau, maravilha. Primeiro, antes de você saber a tua parte dentro do corpo, você precisa entender o teu propósito e a tua identidade, ok? Porque quando você conhece o teu propósito, fica fácil tudo na vida. Fica fácil. As pessoas que você se relaciona, fica fácil o marido que você escolhe para casar, fica fácil os ambientes que você vai, fica fácil os livros que você lê. Eu digo, propósito não tem relação com quem ela é. Não, existe o propósito, existe a identidade. Propósito é a razão da tua existência. Ok? Identidade é quem você é em Deus. Porque existe quem você é para as pessoas que te conhecem, existe quem você é em Deus. Por exemplo, eu estava a estudar gestão administrativa, ok? Para os meus familiares, empresário. Para Deus, pastor. Percebe? Então, você tem que identificar o teu propósito. Eu digo sempre, existem as 5 perguntas chaves. Número 1, quem eu sou? Número 2, de onde eu vim? Número 3, para onde eu vou? Número 4, o que é que eu posso fazer? E número 5, com quem eu posso fazer? Se você consegue responder essas 5 perguntas, você descobre o teu propósito. Ok? Então, identidade, propósito, porque a identidade, posso dizer que é o quem eu sou. É quem você é. Então, propósito é a razão da tua existência. E depois é que vem o chamado. Claro. Então, você não vai conhecer o teu chamado se não conheces o teu propósito. É impossível. Por isso é que tem muita gente na igreja confuso. E eu digo sempre, se você não conhece o teu propósito, o abuso é inevitável. O que é que se passa? Nós temos... Prontos. Eu vou pegar aqui essa caneca aqui. Aqui eu estou com uma caneca, não é? Da Maleme Maleme. Essa chávena serve para quê? Beber. Para beber. Ou água, ou leite, café, ou leite. Ok?
Mas alguém pode usar esse copo para jogar na cabeça de alguém. Sim. Agora eu pergunto, o propósito dele é para beber água ou para matar gente? Para beber. Mas alguém pode usar isso de forma errada. Então, eu digo sempre, aonde o propósito não é conhecido, o abuso é inevitável. Por que muita gente está a viver uma vida que não tinha que estar a ter? Porque ele não conhece o propósito dele. Então, Deus não faz nada sem uma razão. Repito, Deus não faz nada sem um propósito. Tudo que Deus fez tem um propósito. Tudo. Eclesiastes fala que não há nada debaixo da terra que não tenha um propósito. Tudo tem um propósito. Então, quando você descobre o teu propósito, você vai saber o teu lugar na igreja. Há muita gente hoje que está abrindo igreja, quer ser pastor, que não foi chamado para ser pastor. Certo. Bem, Quer estamos ser quase mesmo no pastor e não final. foi chamado. Para ser pastor. Porque ser pastor não é querer ser, é ser chamado para ser. Agora eu já estou a perguntar, como saber qual é que é, se eu estou a ser chamado ou se eu estou convencido que... Não, o senhor disse uma coisa que me chamou a atenção, que o senhor disse que há muita gente perdida na igreja. Muita gente perdida. Pessoas que frequentam a igreja, a sua igreja e as outras igrejas? Na igreja que eu sou pastor também tem muita gente perdida. Quando eu falo perdido, é no sentido de que elas não sabem o seu propósito. Não sabem por que elas existem. Não tem meta, não tem foco, não sabe por que ela... Mas a Bíblia não vos conformeis com os séculos, que renovei-vos pela vossa mente, entendimento e tudo mais. Sim. Ok. Partindo desse pressuposto, Uhum. tá? E pegando um pouco do que elas bebem da igreja, não seria um princípio básico para terem, no fundo, esse propósito? Mas eu digo sempre, amigo, que o básico é relativo. O básico é relativo e na igreja tem... Por que o nosso maior trabalho é aqui, né? É aqui? Porque você não muda se não mudar a tua cabeça. Os teus pensamentos vão determinar aquilo que você sente, vão determinar aquilo que você faz e vão determinar aquilo que você fala. Por isso é que a melhor forma de você conhecer alguém é conversando. Ok? Então, existem pessoas que estão formatadas de uma forma. Existem pessoas que têm pensamentos estáticos. Ele acredita naquilo, acredita que a vida dele é aquilo. Então, e nós viemos de casa, viemos de famílias. E dentro dessas famílias, nós também somos programados. Não, a Maria, quando crescer, vai ser médica. Vai ser doutor. Então, você, antes de você... Porque, veja, nós não podemos buscar identidade em homens. Propósito se busca em quem te fez. Ninguém conhece melhor a Apple do que o fabricante. Ninguém conhece melhor o ser humano do que Deus. O ser humano nunca encontrará o verdadeiro significado da sua vida se não for em Deus. É impossível. Pode ir no álcool, pode ir no cigarro, pode ganhar todo o dinheiro que ele quiser, pode fazer tudo, pode viajar o mundo inteiro. Não existe felicidade plena sem aquele que te deu a vida. É impossível. Pastor, não acredito, penso diferente, não há problema nenhum. Mas vai chegar lá. Nem que seja no final da vida vai dar conta que só mesmo Deus. Não sei se vou dar espaço para uma última pergunta, Jota. Porque... Qual é a razão para que em momentos de crise as igrejas fiquem mais cheias? Uau! Porque o ser humano não sabe lidar com a crise. E o ser humano, ele tem a tendência em buscar a fé, em buscar a Deus nos momentos do problema. Então, as pessoas tendem a buscar Deus no momento de muito problema. Então, por isso é que as pessoas, às vezes, vão na igreja pelo problema e, às vezes, também são mantidos na igreja pelo problema. Isso é que tem que ir pelo amor. Última para ti? Não, para mim está tudo. Acho que compilou aqui muita coisa. Okay. Mas pode fazer uma pergunta. Não, teria muitas mais perguntas, mas infelizmente, né? Seria para um próximo, até porque eu sou psicóloga e sou cristã. Então, acho que teria aqui muita coisa para conciliar, porque
todas estas áreas. O pastor ainda agora estava a falar, não é? Certo. Todos nós vimos de um berço e todos nós somos formatados de uma forma, e às vezes as pessoas também querem só focar na parte de Deus, 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 mas às vezes o que precisam também é de um pouco de Isso, terapia claro, mas é verdade. e essa compilação. Certo. E quero só aqui reforçar uma favor. coisa que o pastor disse: o confronto é necessário, mas precisa de ser um confronto confortável. Confortável. Porque às uau. vezes também quando Sim. confrontamos só, estamos a não mostrar pode, que também não sabemos lidar com o ser Certo. humano. E, Isso é tão forte que você falou aqui, nossa psicóloga. Eu digo sempre à minha esposa: após você repreender, mostra amor à criança. Não mostre só o lado mau. Repreenda, mas também mostra o lado que você ama, não é? E eu acho que nós, como igreja, nós precisamos muito dos psicólogos. Porque Jesus foi... precisarem disto aqui. Obrigado. Mas isso não pode ser perigoso? Ter um psicólogo na igreja? Não. Aham. Repreender e logo depois mostrar amor? Não, eu entendo a sua linhagem porque o ser humano, se você repreende e depois mostra amor, ele tende a banalizar a repreensão, não é? Mas temos a questão do cérebro, ok? A repreensão, o choque, ela é importante sim. E a Bíblia aconselha a repreender. E de vez em quando até a pegar a vara, ok? Mas a Bíblia vai também dizer que nós que estamos na posição de repreender, temos sempre também que dar o amor. Eu não estou a dizer que repreendeu agora, 5 minutos já amor. Não é isso, né? Mas é de extrema importância, e eu até digo, é de extrema importância você procurar amar mais do que repreender. Porque aquilo, o que você mais faz, por exemplo, numa criança, é o que mais fica nela, né? Por isso é que nós temos vários filhos magoados. Por exemplo, eu sou do tempo de que o pai te bate sem você saber por que está a te bater. Nem pode perguntar. Nem pode perguntar. Por exemplo, eu acho isso horrível. Tipo, estás a me bater. Mas ele aprendeu assim. Olha aí, é o que eu disse. Lembra aquilo que eu falei, Jota? As casas. Então, você vai sempre dar aquilo que recebeu. Então, quando nós treinamos as pessoas da forma correta, elas vão entregar as coisas da forma correta. Muito bem. Madalena. Vamos às perguntas da praxe. As perguntas da praxe, ainda pautado no amor, Certo, sendo um dos frutos do Espírito Santo. certo. Para quem procura amor e paz, que mensagem o pastor deixaria para essas pessoas? Número 1, procurar o dono do amor. A minha maior paz hoje é ter Deus. Eu digo sempre às pessoas, a verdadeira paz, porque existe a falsa paz. Existem aquelas pessoas que têm uma falsa paz. Qual é a falsa paz? É toda aquela paz que depende de algo passageiro. Toda paz que você tem que depende de algo passageiro não é uma verdadeira paz. A verdadeira paz tem que depender de alguém que não erra, de alguém que não falha, de alguém que não mente. E só Deus. Só Deus não erra, só Deus não falha e só Deus é perfeito. O resto tudo erra, tudo falha. Só do Espírito Santo, no caso. Esquece. É isso aí. Eita, glória. Como o pastor define a vida em uma palavra? A vida é uma palavra, amor. Amor. Tá certo. Eu acho que o ser humano se resume nisso. Eu teria N questões, mas o tempo não urge a nosso favor. Por Mas isso... falamos muito tempo, hein? Fluiu. Eu acho que já estamos a mais de 1 hora. Com certeza. Queremos só agradecer. Uma honra. Foi. E deixar uma última pergunta. Uau. Uma pergunta Queríamos que para o senhor olhasse para aquela câmera, Uau. se identificasse e Uau. deixasse a pergunta para o próximo convidado. Ok. Bom, o meu nome é Edivaldo Simão. A pergunta que eu deixo para o próximo convidado é: o porquê que você existe e para que você vive? Profundo. Chocolate. Obrigada, pastor. Chocolate. Temos uma oferta. Nem que não gostasse. Uau, que lindo! É melhor comer sozinho, porque com 5 crianças vai chegar a casa e elas vão acabar com isso tudo. É um dos nossos patrocinadores, Chocolate Sim. Boutique. Uau, e eu gostei a forma que eles fizeram. Malembe. E já agora, por que Malembe? Malembe. Uhum. Pastor sendo angolano. Sei.
devagarinho, esse é o propósito. Uau, uau, Logo. uau. Aos poucos chegamos lá. Uau. Lá está, Genski Congo, né? Uau, uau. Malembe. Uau. Sem pressa. O Não devemos caracol, levar a por vida. acaso, é lento, vai É, devagar. Para não levar a Uau, vida tão que depressa, top. bem Vida tão devagar. Não, Yeah. que bom. Obrigado pelo convite. E se o Obrigado. pastor nós. alguma vez precisar de alguma decoração para o aniversário dos seus filhos, põe Você para a faz? igreja. Eu não. Eu não. A nossa Ah. patrocinadora, Cléo Quem é? Carvalho. É sério. Cléo Carvalho Inventos. Uau! Ok? Se o pastor algum dia precisar de uma decoradora, Maravilha! Maravilha! Que bom. Qual é o nome? Cléo Carvalho. Cléo Carvalho. Melhor decoradora que existe a nível nacional. É verdade. Interna. Sério? Será que ela é? Sério? Não, só que eu para saber. Eu vou lhe enviar o link. Boa, boa. Vou lhe enviar o link. Não, né? maravilha. Será que é, Jota? Eu já vi. O Jota viu, ficou Leva muito encantado. jeito. Fiquei encantado com o Não, trabalho dela. terei gosto. E muito obrigada, pastor, Uma pela honra. presença. Uma Foi grande muito bom. A turma da Chocolate Boutique, se o senhor amanhã quiser um chocolate impresso com o logo da igreja, Eu ou quero. qualquer Exato. coisa, Pastor, eles já tá fazem vendo tudo, chocolate? tudo em Oh, chocolate. de verdade, a primeira coisa que eu olhei isso aqui, eu pensei nisso. Eu quero isso aqui. Eu lhe dou o contato deles. Será que eu posso comer já chocolate? Ah, Vontade, pastor, Mas o nós senhor vamos gosta de fechar o chocolate? programa. Meu Deus. Pastor pode ir comendo. Cairia bem com um café, hein? Também temos a seguir. Já demos o café a seguir Uau, também. que lindo. Muito obrigada a todas as pessoas que estiveram desse lado. Esperamos que tenham levado alguma mensagem e todos os caminhos levam a Deus e mesmo quando nós não queremos chegar lá, vamos um dia chegar lá. Todos Ok? os caminhos salvos sejam de verdade, tá bem? Sim, todos os caminhos da Pastor verdade. Divaldo, como chocolatinho, o senhor à vontade. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Meu Deus, tchau, tchau. Obrigado.